Olá, eu sou a Gislaine Rossi, estou aqui hoje para conversar com uma celebridade. O nome dele é Vladimir Valadares. E já vou avisando de início, sim, aqui tem nepotismo. Além de sócio fundador da V2 Consulting, ele também é um primo aí mais do que querido, especial. E hoje vai bater um bate-bola aqui, um bate-papo com a gente para falar sobre algo muito importante, a experiência do cliente. Quem não tem cliente, não é mesmo, Vlá? Então, olha, presta bastante atenção, porque eu tenho certeza vai ser um conteúdo aí super enriquecedor. Vamos falar aí do novo movimento das empresas para valorização do cliente, essa figura tão importante e ilustre na vida das empresas, das pessoas, de todos nós, não é verdade? Então, Vlá, muito obrigada em primeiro lugar aí por aceitar esse convite, por estar aqui batendo esse papo conosco. E aí eu gosto sempre de começar com a apresentação, né, do convidado, da convidada. Então, vamos lá, o espaço é seu. Conta um pouquinho aí da sua história, da sua trajetória, de como você chegou até aqui, também um pouquinho aí da V2 Consulting, né? O que ela faz, o que ela oferece, para que as pessoas possam ter toda essa informação. Legal. Então, Giz, primeiro, obrigado pelo convite, agradeço. Eu vou chamar Giz, o pessoal fala assim, Giz, Gislaine, É, eu falei, a é, gente já tá, já que você falou que é nepotismo isso. mesmo, e Vamos a fazer gente tá, uso. estamos em família, né? Isso, Não é bacana, Giz. Primeiro, agradeço mesmo, é muito legal bater, conversar sempre. Como você falou, cliente é o nosso combustível, né? isso. Não existe um combustível melhor para qualquer negócio do que cliente e cliente satisfeito. Hoje em Melhor dia a gente ainda. fala cliente com boas experiências, né? Vamos falar um Isso. pouquinho disso. Minha trajetória é interessante, né? Eu falo que eu me considero sempre um abençoado, me Que bom. considero realizado no sentido de ter compreendido minha missão profissional, meu propósito. Então, hoje eu falo, é lógico que a gente tem a parte financeira e uma série de coisas que a Claro, gente busca, é vem junto, importante. mas acho que como a gente fica 8, 10, 12 horas em trabalho, trabalhando e tudo mais, é muito legal você ter prazer no que você faz, ou você ter um propósito, que Sim, acho que isso te ajuda no seu equilíbrio e tudo mais. E é interessante porque eu sou graduado inicialmente em administração de empresa, né? sim. E quando eu fiz administração, tinha algumas dúvidas de qual é o meu caminho. Eu sabia o que eu gostava e o que eu não gostava em termos de características, mas eu não tinha muita clareza. E quando eu estava no último ano de administração, fui estagiar, né? Então, Ah, graças a Deus, eu percorri todas as cadeias antes de empreender, e não era um planejamento empreender também inicialmente. Eu legal. percorri todas as cadeias. E quando eu fui estagiar numa área que hoje já nem existe mais, né? Como tudo Hum, muda, uma área chamada organização e métodos. tá, eu Tinha, lembro. tinha muito em banco, a área É, chata, a área da é, organização, a área que monta é. os controles, tal, tal, tal. E eu lembro claramente quando eu fui na entrevista de estágio, eu não tinha nem essa matéria na faculdade, eu nem sabia o que era. Uhum. Então, quando eu fui aprovado, né? E eu sempre gostei muito da parte lógica, de Ah, organização lógica das coisas, tá? Então, isso que me fez ser aprovado em tese no estágio. E quando eu entrei na área, eu falei, caramba, como que eu estou fazendo? Estou no quarto ano de administração, eu nunca vi esse tema, nunca soube. aham. E eu peguei um momento na época, que era a época da tal reengenharia. Tem muita gente que vai estar vendo o vídeo aqui e não vai falar, nossa, o que é isso aí, né? É, Foi um movimento que foi feito em tese para se reduzir custo, estrutura, tudo mais, repensar processos. Então, eu entrei em OIM com a roupa de reengenharia. ah, Então, eu fiquei nesse processo uns 2, 3 anos, tal. Uma área que até então era muito burocrática, no sentido de gerar papel, normas, instruções e tudo mais. Só que aí era um momento muito. Foi um pouco antes do bug do milênio, essas coisas que só pessoas da idade sabem, né? é. Eu peguei também, eu falo que eu sou feliz que eu peguei um movimento de quando existia vai e vem de malote. Então, toda a transformação tecnológica mais acentuada aqui das décadas aqui, eu praticamente vivenciei. Certo. E eu peguei um movimento que tinha um movimento de automação de processos, de começar a sair as coisas dos papéis, a circulação de papel, para você ir para um mundo mais digital já, né? Que hoje a gente Ah, fala dessa maneira. tá. E eu consegui pegar um momento que eu fui migrando. Então, eu fui da parte de organização mesmo, mais de papel mesmo, norma e tudo mais. Fui para um movimento de automação de processos, para um movimento de enxugamento de estruturas organizacionais. Quando foi lá para 94, 95,
Eu fui para uma empresa que já tinha, em tese, o OEM tinha mudado já de cara um pouco de nome e tudo mais. Eu fui para uma área de gestão de qualidade corporativa. Tá. Então, era uma empresa de serviços na verdade, eu me considero um especialista em serviços. Eu já trabalhei em indústria, mas meu negócio é Foco. serviços, é a dinâmica de serviços mesmo. E lá foi onde praticamente desvendou todo o meu encantamento em relação à minha missão, aquilo que eu gosto de fazer. Eu falo que eu sempre tenho que... Eu preciso ver propósito em ajudar pessoas. Então, Legal. se pelo meu trabalho, se pelo que eu faço, pessoas são auxiliadas, e o mundo corporativo hoje é uma... A gente sabe que ele é um caldeirão, é um fervor danado atrás de metas e tudo mais. Sim. Então, hoje eu falo que que eu aprendi na minha vida inteira foi tentar achar caminhos mais fáceis ou melhores para se alcançar resultados. Certo. Então, embora hoje quem nos contrata sejam CNPJs, né? A gente Sim. fala que, na verdade, o nosso prazer está em entregar para os CPFs É. caminhos melhores. Ah, E aí, em 95, eu entrei, foi uma escola, trabalhei no Serasa, que eu tenho com uma escola no mundo profissional, naquilo que me encantou. certo. Trabalhava em qualidade por 4, 5 anos, aprendi muitas coisas. Foi a época que tinha ISO 9001, certificação era um boom, essas coisas todas. Então, vivenciei tudo isso. Fui para a Embraer, da Serasa, fiquei 2 Tá. anos na Embraer em São José dos Campos, também na parte de desenvolvimento organizacional e tudo mais. Saí da Embraer, fui convidado pela tecnologia bancária, Tecban, para trabalhar numa parte de processos também, misturava processos e sistemas. Tá. Em 2002, eu fui para uma das gigantes que se chama hoje de BPO, né? De Aham. atendimento ao cliente, que é a Teleperformance, Ah, Teleperformance ok. Brasil. Legal. E lá eu fui gestor, fui gerente, fui responsável pela parte de gestão organizacional. Tinha uma série de áreas comigo, processos, então quase que tudo que eu tinha experiência eu migrei. O legal foi que como eu tinha uma experiência corporativa, mais de mundo corporativo, mais interna da organização, mas não tinha muita experiência de interface com o cliente, Certo. realmente aquela fronteira mesmo em que pessoas, na época, muito mais pessoas, né, estão interagindo Aham. com o cliente, eu comecei a compreender claramente, entre aspas, as dores que se tem dentro das empresas para que os clientes tenham ou recebam aquilo que eles esperam receber, aquilo que eles confiaram receber. E eu Certo. fiquei lá por 4 anos na Teleperformance. Então, eu vi muitas coisas, muitos projetos, muitas operações. Como era uma BPO, tinham lá dezenas de clientes, Uhum. cada qual com a sua cultura, cada qual com suas dificuldades, Ah, com o seu modelo de trabalho, com seus sistemas. Em 2000 também foi um boom do CRM, então eu tive a uhum. chance, eu falo que é uma oportunidade de ter vivenciado muitas coisas. E quando eu saí de lá, eu falei, nossa, acho que eu quero combinar o que eu aprendi do mundo do interior das empresas, de Certo. reestruturação e tudo mais, com essa interface da entrega para o cliente, porque quando ele saiu já tinha, ainda existe uma crise de imagem em relação ao trabalho, por exemplo, dos operadores de telemarketing, ou Sim. centrais de atendimento, existe muito estigma em cima disso, Sim. né? Aí eu falei, pô, aqui é um campo legal de trabalhar, porque eu estou vendo que tem muita coisa que não está fluindo como se deve, as empresas acabam deixando muito para as pontas a responsabilidade das coisas, Uhum. Sim. e a empresa no seu interior acabava não gerando movimento. E a própria empresa é vítima do seu próprio movimento. Aham. Aí a gente sabe como funcionam as estruturas internas, muito mais verticais do que horizontais. Certo. Aí em 2005 para 2006 eu saí da Teleperformance, no ano que eu ia casar, Uhum. cheio de dívida, É. estava com 36 anos, eu falei assim, ou eu tento alguma coisa agora, ou depois que eu ficar velhinha, eu não vou ter coragem de tentar, né? Aí eu fui conversar com uma amiga, né, que trabalhava na mesma empresa, cuidava de marketing, eu sabia que, assim, ou eu ia ser um consultor para me associar a consultorias, ou eu ia tentar montar uma marca, uma imagem própria. E Aham. como a nossa proposta era diferente da proposta que tinha em outras consultorias, e mesmo do que acontecia dentro das centrais, a gente foi para uma marca própria. Então, eu com uma amiga hoje que não está mais comigo, porque optou por morar na Nova Zelândia, Ah, que né? legal. Fugiu do Brasil, É. mas pessoa muito querida. Falo que sorte também a gente encontrar pessoas boas pelo caminho, né? Sim, Encontrei muitas sim. pessoas e tenho muita gratidão a todas. Ela procurou montar a imagem da empresa, a marca e tudo mais, e eu fiquei responsável pela toda a parte técnica de criar produto e tudo mais. Uhum. Mas foi bem assim, não foi uma coisa do tipo, arrumei um cliente, agora eu vou virar um consultor. Não, rompemos zero, sabe? Estou saindo do zero,
Aquele momento em que você vê o seu currículo e fala, pô, meu currículo do meu CPF tá legal, mas o meu É, currículo como CNPJ, ele é zerado, não é, tenho projeto, é, não tenho nada. é. E a gente ficou exatamente um ano, fizemos, sei lá, umas 70 apresentações, 80 apresentações de projeto e durante uns 8, 9 meses nada virava. Olha, Porque o ciclo de fechamento de negócio em consultoria ele não é muito curto para algumas coisas, né? Ele é sim, longo. sim. Tenho sentido isso na pele. Algumas coisas que a gente aprende, né? Assim, Sim, a gente tinha muitos amigos, né? Um colega meu falava, olha, amigo não vai te dar é, projeto, porque ele não exatamente. quer essa responsabilidade de te É, contratar e de repente dar é, alguma coisa errada, eu falo, tá vendo? Você é, foi. E realmente eu acabei fechando projetos é do assim zero, a mesmo. partir mesmo da confiança e tudo É, mais. É um aprendizado muito legal, né? Quem nunca sim, empreendeu sim. e vai na raça, né? Vai pelos seus Vai, próprios recursos fazendo. A gente não teve vai. investidor, não teve nada. É, A gente foi por recurso próprio mesmo. A gente começou basicamente fazendo projetos de consultoria. Então, era projeto de implantar centrais de atendimento, ou de reconfigurar centrais, ou de otimizar, corrigir alguns problemas tal. E 2 anos depois, existe uma atividade nas centrais, que é uma atividade chamada monitoria de qualidade, que, na verdade, quem faz o acompanhamento da qualidade dos contatos. certo. A gente viu que tinha uma demanda de mercado, e a gente foi lá, investiu numa solução. A gente tentou ver algumas soluções de mercado, nós não conseguimos, investimos numa solução e começamos a prestar esse serviço, e esse serviço foi alavancando a nossa atividade. Legal. Primeiro que a grande vantagem, né? A gente fala que viver de projeto tem que ser... É um problema para quem é cardiopata, É, porque você tem momentos é, que você tem 2, 3 coisas que podem acontecer, super é, quente, tem momento que você não vê nada se movimentar. no Então, horizonte. então já a gente em 2 anos depois a gente estava buscando alguma receita como serviço que fosse recorrente, que facilitasse, e na monitoria a gente conseguiu fazer isso. Fizemos um software para prestar como serviço e hoje a gente tem esse software comercializado para o mercado, Legal. para quem tem. E a gente começou numa linha de evolução do modelo de trabalho e recentemente, há 2, 3 anos, a gente viu, até por esse movimento de experiência do cliente, na verdade as empresas sempre têm ciclos, né, Uhum. com certos movimentos. Eu falei, sempre surge uma sigla nova, Sim, uma coisa diferente, mas quando você olha na essência, na verdade ela é uma transformação, ela é uma sim. evolução de algo Aham. que está sendo feito. Então hoje a gente tem serviços de projeto, a gente continua fazendo projeto, quando surgem demandas de projeto, já não é tão corriqueiro como já foi há Uhum. algum tempo, porque as áreas de Sim. atendimento já acontecem nas empresas. Então, a gente teve muito movimento novo por conta de código de defesa na época, as empresas se estruturando e tudo mais. A gente tem serviço hoje a partir de treinamento, então tudo que a gente fez de Ah, consultoria em legal. projeto, a gente gerou conteúdo. E a gente faz um treinamento com esse enfoque muito prático mesmo do que acontece, das Sim, possibilidades ou não, tá. principalmente porque algumas dores de atendimento elas são comuns a algumas empresas, elas não são necessariamente novas. Embora cada Tá. empresa pense que a sua dor é única, fiquem É. tranquilos, porque Não é. não é única, não é única. E a gente agora tem uma parceria exclusiva com uma empresa da Europa que tem uma solução de inteligência artificial, uma solução de Legal. voice data analytics, onde o trabalho de monitoria que é feito por humano em alguns casos, agora tem uma tecnologia que faz isso com muito mais Uhum. escala, É. com algumas possibilidades diferentes. E recentemente a gente fechou uma parceria com um instituto de internacional de experiência do cliente que fica em Londres, Que bacana. para trazer uma norma, um referencial, porque como o tema ele ainda é novo, e sempre que vem um tema novo, a gente tem uma tendência a ter um movimento comercial muito forte para chegar na frente com aquele tema e conquistar mercado e tudo mais, Uhum. você percebe que nem sempre o tema é trabalhado na essência Sim. do conceito com que ele foi criado ou que ele existiu. Então as pessoas começam a adotar os jargões, as palavras, Ah, como se eu tivesse aplicasse, e quando você vai ver, não tem. não tem Por isso que profundidade. e às vezes as pessoas perdem o crédito em algumas coisas porque se precipitou, trabalhou. Então a gente foi Sim. buscar uma referência livre, Legal. aberta, para as empresas poderem adotar e trabalhar o que a gente chama de sistema de gestão da experiência do cliente e Legal. poder formatar isso de uma maneira positiva, produtiva, adequada ao seu negócio, à sua cultura. A gente, desde o começo da consultoria, a gente sempre gostou das coisas customizadas, do Uhum. respeito à cultura, do respeito ao que a empresa construiu. Nunca a Legal. gente foi de fazer rupturas ou propor rupturas muito fortes, porque a gente não acredita no trabalho de ruptura como sustentação do. Geralmente você vai numa consultoria, você tem um projeto por um tempo. Sim.
A gente sabe que para mudar uma cultura são 3 a 5 anos e tem todo um trabalho de constância. Então a gente fala que a gente não sabe que a gente não pode chegar radicalizando, porque não vai ter sustentação a hora que a gente sai de lá. Então a gente procura sempre fazer um trabalho gradual de melhoria, ou deixar uma linha gradual de evolução para que a empresa avance. E hoje o grande mote do mercado é a experiência do cliente. Tá? Então hoje a gente procura, embora a gente tenha nascido muito com um projeto, né, com esse ambiente bom para o coração, hoje a gente tem treinamento, hoje porque assim, tem empresas que querem transformar por tecnologia, tem empresas que querem transformar através das pessoas, tem empresas que são muito mais processuais, então o que a gente consegue hoje é combinar, e a partir de um diagnóstico a gente consegue compreender qual que é a real necessidade para a empresa avançar ou estabelecer uma linha de evolução nos seus resultados. Que bacana, muito bom, nossa, incrível. E o que que seria, assim, de fato, né, vamos dizer, para quem está aqui, né, acompanhando e possa entender um pouco melhor, essa experiência do cliente? O Tá? que que isso envolve, né? O que que isso engloba? De maneira prática, o que acontece? Vamos Uhum. imaginar que até eu vou colocar um pouco antes das redes sociais, vamos botar o corte de 2005, 2008, alguma coisa assim. Até aquela data, até o movimento de crescimento das redes sociais, as empresas elas controlavam literalmente o que o cliente tinha que fazer, como fazer, de que forma fazer e que tipo de informação ele ia ter acesso ou não. Então, a empresa tinha nos seus processos, e não é que fazia para isso, para controlar o cliente, é que era o modelo operacional da época. Então, o cliente não tinha, entre aspas, autonomia ou acessos a coisas que poderiam ser favoráveis a ele. Então, quando começou a surgir, quando surgiram as redes sociais, o cliente, eu brinco muito que o pessoal fala, o cliente 2.0, o cliente tem vários jargões para criar, o cliente hoje é diferente de antes. Eu falei, não é diferente. Senão eu vou estar ofendendo meus pais, falar que meus pais não queriam receber algo que eles compraram, com tudo funcionando, com tudo perfeito, não é isso. O ponto é que a gente está instrumentalizando e tem muito mais coisas acessíveis hoje que fazem com que a gente proceda de forma diferente. Antes de comprar, a gente vai num Reclame Aqui, ver como está a marca. A gente tem muita informação. A gente está numa loja, a gente está vendo no portal outras lojas virtuais qual que é o produto. Então, você tem instrumentos hoje nas mãos, como consumidor, que antes eles eram exclusivos das empresas. E o que se tem de entendimento? Que a sua marca, a sua imagem, ela se perpetua pelo que você marca nas pessoas. Então, a questão da experiência ela tem um componente sentimental. Então, quando você tem o que a gente fala uma experiência positiva, você foi num restaurante, adorou o prato, ou o serviço e tudo mais tal, toda vez que alguém te falar de um restaurante daquela mesma linha, do mesmo cardápio, do mesmo estilo, você fala assim, já fui em tal lugar, é muito bom. Por quê? A sua experiência, tudo que você... E o que é legal da experiência? É tudo que você vivenciou no relacionamento com o estabelecimento. Desde o momento em que você está pensando em ir, pensando em fazer um negócio, você ainda nem concretizou, possivelmente a empresa nem sabe que você quer chegar até ela ou consumir alguma coisa dela, até o pós. Tudo que se constrói pós. Então, você vai somando as suas vivências e a expectativa é que você, ao final dessas vivências, ou durante, já vai formando uma imagem positiva a ponto de ser o que a gente fala um promotor da marca, alguém que vai falar bem, que vai falar para outros clientes. Então, esse é o lado que se espera quando você trabalha a experiência do cliente. Não deixar o cliente ter algum tipo de situação no percurso, que a gente chama de jornada do cliente. As empresas hoje estão trabalhando muito nesse contexto. Não deixar com que coisas que você não gostaria, e que o cliente certamente, ele muito menos, aconteçam a ponto de ele ter pontos negativos sobre você. Né? Então, isso vale independentemente de você ter muitas interações ou poucas interações. Tem gente que com uma única interação fala, nunca mais eu quero tratar, eu não quero ir nessa loja, esse vendedor é assim, eu não quero mais comprar essa marca. E isso é uma coisa que sempre foi, como a empresa controlava muito, e você não tinha a concorrência que tem hoje, eu falo que hoje você vai ver tem margarina de tudo quanto é tipo. Você vai ver os produtos, tem muitas variações, tem muitas marcas. Aquela ideia o consumidor brasileiro é muito tradicional, carro é só marca A, B e C. Então, aí os chineses para falar que não é assim que funciona. Você está mais predisposto, hoje a gente está mais predisposto a experimentar marcas diferentes, coisas novas. Conhecer, né? Está mais aberto, Conhecer, né?
Até porque as novas marcas, como geralmente vêm de uma cultura mais recente, elas são mais flexíveis, mais abertas a algo novo. E as marcas mais antigas, mais tradicionais, se não se reinventaram internamente, elas são mais morosas em mudar o seu estilo, em mudar como ela faz a entrega. Então, a gente tem uma dinâmica diferente. Mas, basicamente, a experiência é: eu quero que a Giz lembre da minha empresa, da minha marca, como uma coisa extremamente positiva e fale bem de mim. Tá. Eu não quero que a Giz fale mal de mim, tenha uma experiência ruim, porque nem sempre a gente consegue reverter uma experiência ruim. E antes a gente falava muito de satisfação, mas era uma visão, às vezes, muito de ponta. Eu fui lá, entreguei um produto, está satisfeito? Estou satisfeito. Mas você não olhava os serviços que vinham depois, você não olhava o contexto todo da experiência. Se lá na venda, a venda foi mal feita, que esse geralmente a gente fala que é o princípio da experiência negativa, é quando a venda não é clara o suficiente para o cliente, ele só vai saber o que realmente foi quando ele usou, quando ele recebeu, mais na frente, e ele vai fazer o julgamento dessa venda que pode ter feito há meses atrás. Sim. Então, ele pode falar, o produto é muito bom, mas a venda dos caras é assim e tal. Então, tem muitas coisas nesse contexto. O que é bacana que esse movimento da experiência traz, que as empresas têm dificuldade até hoje com isso, que nossa cultura é verticalizada. É de vice-presidente, vice-presidente, diretor, gerência. As metas são verticalizadas. Tudo é verticalizado. Então, os times correm pelas suas metas verticais. Só que quando você fala em jornada do cliente, eu estou falando do cara quando ele vai comprar, passar lá pelo marketing, porque ele vai num site, vai ver uma descrição, vai ver um folder, vai ver algum material publicitário, ele vai cair no time de vendas, o time de vendas ele vai lá para a técnica que vai implantar, ele vai passar depois lá na frente. Então, o cliente transita por partes de toda essa estrutura. Certo. Então, a estrutura está sendo obrigada a conversar internamente para que entenda o quanto há uma contribuição, uma fluidez bacana nessa horizontalidade que o cliente navega, que é meio que quebrar um pouco o modelo vertical e hierárquico para o modelo... A gente falava que antes, tem modelo de gestão por processos, gestão de processos, que era de tentar falar, nós temos que ter um processo que contribua na horizontal para lá na ponta sair a melhor entrega. Certo. Então, acho que tem um pouco desse movimento por trás da experiência, mas tem muito a ver com essa questão do sentimento, de gerar uma emoção positiva e tudo mais. Como um todo, né? Então não é mais assim, eu tenho um produto excelente, mas eu não tenho um bom Não, atendimento, eu não tenho um bom serviço, é, né? As coisas têm que se comunicar, tem que ter uma harmonia, eu estou entendendo, né? Tem que ter uma isso. coerência. Então, quer dizer, você tem que mais ou menos assim, ser bom em tudo que você faz, né? Porque não adianta ser só bom numa parte, porque depois lá na frente o cliente vai sentir, né? Isso. A gente brinca que tem um negócio que a gente chama de, dentro do ICS, né, que é o instituto que a gente está representando no Brasil, ele tem uma metodologia que ele fala de 5 P's. Então, um P é produto. Então, basicamente assim, se você não tem um produto, e aí entra serviço também no pacote, né? Se você não tem um produto que ele entrega aquilo que ele promete entregar, de partida você já tem um problema, né? Aí eu tenho o outro P é de políticas, as políticas internas da empresa, o quanto elas facilitam ou não que as coisas aconteçam. Então, o que é isso? Às vezes você liga numa central, você quer uma coisa básica, mas o atendente que está lá não pode fazer aquela coisa básica porque alguém definiu que ele não poderia fazer. Isso é política. Eu tenho um ponto de contato, você fala assim, eu quero tratar isso pelo WhatsApp. Ele fala, não tem WhatsApp, você tem que ir lá no endereço, você tem que ligar no telefone, você tem que, então... Só por e-mail. Só por e-mail. Limita, né? Exatamente. Então, você tem várias coisas que você... Qual que é a provocação da experiência? E vem junto com o movimento de experiência a questão de centralidade do cliente, que é trazer o cliente para o centro das discussões estratégicas. Então, se eu vou fazer um planejamento no meu ano com metas, eu tenho que ver se eu estou atendendo aquilo que o cliente espera. Se eu vou projetar um produto, se eu vou montar um sistema, desenvolver um sistema, tudo eu penso o que aquilo vai impactar no cliente, pensando sempre que eu não tenho só um perfil de cliente, né? Eu tenho perfis distintos. Cada empresa tem sua estratégia. Tem cliente que é bem nichada, vai para um segmento específico, mas tem clientes que não. Então, esse pensar cliente, ele já não é mais uma coisa só da área de cliente. É das áreas de tecnologia, que até então era retaguarda, é de uma área financeira que faz um faturamento e às vezes tem que prover informações que não provia informações anteriormente. Então, todo mundo, tipo assim, se todo mundo pensar cliente, montar os seus processos, treinar a sua equipe para isso, e tudo acontecer orientado para o cliente, a chance de eu produzir lá na ponta uma experiência positiva ela é bem maior.
Então, isso é uma construção, um movimento que vem acontecendo aí. Bacana. Nossa, muito legal. Poderia ficar aqui assim horas, né, falando sobre isso. O tema é complexo. E não ia ter fim, né? Mas então hoje assim, então e a V2 Consult, o que que ela oferece? Ela está no mercado para trabalhar, eu estou entendendo então mais com empresas, né? Diretamente voltado a Isso, empresas. isso. Tem um segmento de mercado de Não, empresas? Não. não, Qualquer tipo de empresa que queira implantar, então, isso. essa metodologia. A gente fala o seguinte, toda empresa que precisa conquistar mais clientes, ou que precisa reter clientes, ou que quer melhorar a sua imagem junto aos clientes, ou quer melhorar a sua operação de atendimento do cliente, seja qual for o propósito, tá? Se é um suporte técnico e tal. Qualquer atividade de operação de interação com o cliente de qualquer natureza, a gente tem estrutura, tem tecnologia, tem processo, metodologia, tem treinamento para poder auxiliar as empresas a alavancarem resultados. Mas sempre entendendo aonde a empresa está Tá, e a partir dali traçar uma linha. A gente é muito transparente nesse sentido e muito. legal. Eu falo que a gente é muito respeitoso, tá? A gente Tá. não gosta de chegar. Não é Impondo, fácil né? fazer Impondo, né, história. Vlá? Chega, faz É, assim e pronto, acabou, né? é. É. E assim, é o que a gente fala, consultoria às vezes fala, o cara chega lá, começa a contar um monte de história, de metodologia. A gente tenta até traduzir as metodologias para uma linguagem mais tranquila, mais fácil de compreender. A gente fala que a empresa não tem que conhecer de Uhum. metodologia, quem tem que conhecer Sim, somos nós, é. né? Mas a gente sempre fazer a coisa na dosagem certa, não fazer a mais, não precipitar. Acho que o que o tempo nos deu, e a gente consegue ter hoje uma eficácia de mais de 90% nos projetos e tudo mais, essa visão, essa sensibilidade quanto ao ritmo que as coisas vão acontecer efetivamente. Não vamos criar falsa expectativa e tudo Legal. mais. Eu sei que às vezes a gente perde projeto quando a gente fala especificamente ou como a gente entende qual que é, em tese, a necessidade da empresa pela nossa visão e qual que é o tempo para você efetivamente colher resultados. Sim, Porque tem todo um imediatismo, às vezes, por trás tem. disso. Então, tem É. coisas que dá para fazer rapidamente, mas tem coisas que requer Uhum. um trabalho um pouquinho mais denso. Bacana. E aí, então, bom, estou entendendo que é para qualquer empresa, né? Não Qualquer tem. empresa. Quem É, tiver. A gente muito fala assim, legal. tem. É porque, na verdade, sim, a gente tem todo o know-how de como funciona o relacionamento com o cliente, a gente sabe o que movimenta o cliente, tanto Bacana. para eventualmente consumir algo, como para ele, o que faz ele ficar satisfeito com isso. Uhum. Então a gente tem três soluções. A gente tem uma solução de monitoria com humano, a gente tem uma solução de voice analytics, a gente tem a próprio instituto, que é internacional, ele tem uma plataforma em que você pode fazer um assessment, uma Tá. avaliação Uhum. dos seus processos tal, e ele te dá um score, fala assim, olha, você tem tanto, porque a partir de 55% você pode ser certificado enquanto empresa. É, e você consegue ter uma visão de evolução daquilo que você precisa ou não fazer dentro Legal. do seu negócio, dentro do seu setor, porque não é fazer por fazer, né? Você tem que fazer efetivamente para ter algum tipo de ganho prático real dentro do seu segmento, ser mais competitivo. Não adianta trabalhar cliente com visão romântica, o cliente tem que estar feliz. É Uhum. legal que ele tem que estar feliz, mas a felicidade dele é para você ser mais competitivo, Uhum. alavancar mercado e tudo mais, né? Legal, uau, incrível, muito bom, bacana. Bom, então as empresas que estiverem aí, né, nesse caminho, Nessa né, missão, nessa missão, já sabe então com quem falar, quem pode procurar, o falar, especialista no assunto, tenho pode. certeza vai dar um excelente encaminhamento. Adoramos conversar sobre isso, ó, Isso, independentemente de imagino. qualquer coisa. Muito bom. Muito legal, Vlá. Olha, mais uma vez, gratidão pela sua Eu que participação, pela sua agradeço. presença aqui. Portas abertas, né? Janelas abertas, né? O que for, E sempre aberto vice-versa, aqui para você. E sucesso, né? E no mais, para vamos todos juntos nós. aí. Para todos nós. Bacana. E como Muito que as obrigado. pessoas aí têm acesso e te encontram? Melhor forma aí de Tá. contato? Bom, quem quiser conhecer mais a empresa, o que a gente faz, é v2consulting.com.br. Se Tá, também lá mandar um e-mail, eu vou saber, porque eu estou junto com o pessoal lá de Novos Negócios Comercial sabendo. Se alguém quiser mandar e-mail para mim, é vladimir@v2consulting.com.br. legal. Vladimir sempre com V, E- DI, né? Soletrada para ninguém errar. E acho que no LinkedIn eu estou com o Vladimir Valadares V2, também quem quiser aderir, trocar ideia, conversar a respeito. Ótimo. Adoramos. Bacana, muito legal. Obrigada, então, Vlá, mais uma Obrigado, viu, vez, Riz? sucesso. Para todos nós. Falamos. Um abraço. Grande Tchau, abraço. tchau. Tchau, tchau.